Agora que você já tem a lista de veículos concluída, você vai aprender a carregar a imagem do veículo na caixa de imagem que já está desenhada. O controle IMG veículo tem então as propriedades que você vai aprender agora para carregar a imagem do veículo. Vamos lá então. Primeiro, essa caixa de imagem ela foi desenhada com esse controle aqui, chamado imagem. Assim que você desenhou, veja que existem umas propriedades, um pouquinho mais adiante, que começam com Picture. Essa propriedade está presente em vários controles. Você pode colocar uma imagem de fundo ou uma figura nos botões no próprio formulário, mas a gente vai trabalhar com o objeto de imagem. Só para você ter uma noção, aqui esse controle está selecionado. Vá até a propriedade Picture e selecione, vai aparecer aqui um botão com 3 pontinhos, e aí você clica, então navegue até a pasta onde você salvou o conteúdo, subpasta Imagens. Assim que você entra, lembre que no primeiro vídeo eu comentei que existiam as fotos dos carros lá, mas ele não está mostrando nada aqui pelo seguinte, o VBA, ele assume que a figura, o formato padrão é BMP, bitmap, que você edita até no Paint do Windows. Mas esse formato ele não é muito compacto. O ideal é você usar GIF ou JPG. Mas esses formatos você só tem à disposição quando muda aqui para todos os arquivos. Então assim, você vai na fase de projeto, associar uma figura ao seu formulário, ou um botão ou um controle de imagem, propriedade Picture, localize a pasta e troque para todos os arquivos o filtro aqui embaixo. Aí ele mostra, e aí você pode selecionar. Vou pegar uma, por exemplo, essa primeira aqui, abriu. Pronto, atribuiu. É assim que você deve fazer durante o código também. Só que, do jeito que está feito aqui, o formulário começa com esse veículo já atribuído, não é o objetivo. Então, como é que você tira uma imagem que já foi associada ao formulário ou qualquer outro controle? Volte na propriedade Picture, clique aqui onde está escrito Bitmap, aperte a tecla Del, pronto, a imagem sumiu. Essa imagem vai usar a propriedade Picture para carregar, mas durante o código, aí você vai ver como funciona. Como que a gente faz o carregamento? Imagina o seguinte, ela vai aparecer em que situação? Vou rodar o formulário. A imagem vai aparecer quando eu clicar no nome de veículo. Então, que objeto eu interagir? Com a caixa de listagem. Então, é este cara aqui que vai ser codificado agora. Quando eu selecionar o veículo, ele vai pegar o controle IMG veículo e carregar a imagem equivalente. Aqui um comentário. De volta aqui à tabela. Eu tomei o cuidado de colocar lá naquela pasta de imagens todos os nomes iguaizinhos estão aqui na primeira coluna. Então, o primeiro veículo, Audi A3. Eu entrei na pasta imagens, olha aqui, Audi A3. Então, significa que os nomes precisam estar de acordo. O que está aqui na primeira coluna tem que ser o mesmo nome de arquivo. Então, uma dica para você, vai trabalhar com imagem para não ter que colocar, para saber quais são os arquivos de imagem, tente colocar uma forma de obter esse nome. Ou ele vem de uma tabela, aí você acrescenta .jpeg, ou se for um cadastro de colaboradores de uma empresa, você tem o número de matrícula, o número do crachá, então coloque o nome do arquivo como sendo o número do crachá .jpg, aí facilita a localização. Então, de volta aqui, eu tenho a garantia de que esses nomes são os mesmos que eu tenho aqui na pasta onde as fotos estão salvas. De volta aqui. Então, a gente já determinou que a imagem vai aparecer quando eu selecionar no controle de caixa de listagem. De volta ao formulário,
objeto FRM cadastro cliente, duplo clique, está aqui o formulário. Quem vai ser codificado? A caixa de listagem. Então, duplo clique nela, ele abre aqui o código para o controle, chamado LST Veículos Evento Click. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai substituir a imagem toda vez que eu clicar na lista de veículos. Mas esse evento não é o ideal, porque quando você vai até a caixa, presta atenção, vou rodar de novo aqui, eu clico, tudo bem, a imagem tem que aparecer, mas já que a caixa está com foco, se eu usar as setinhas do teclado, eu estou mudando o valor, mas eu não fiz um clique. Então ele não rodaria, não mostraria a imagem mudando aqui, só se eu clicasse. Tem outro evento que é melhor que o clique, chamado Change. A qualquer mudança de valor, aí ele vai executar o que eu escrevi lá na macro. É esse evento que a gente vai usar agora. LST Veículos Evento Click, eu vou mudar aqui em cima o evento para Change. Change, mudança. O código do evento Click pode tirar, não vai ser usado. Agora, LST Veículos Change. Quando que isso daqui vai ocorrer? Quando tiver alteração do conteúdo da caixa de listagem. Escolhi qualquer veículo, seja por clique ou pelo teclado, ele vai executar. Bom, eu vou precisar indicar o nome do arquivo. Nome do arquivo até uma boa prática para você. Sempre que possível, use nomes de arquivo completos com um caminho na frente, porque aí não tem erro. Às vezes você esquece e usa só o nome do arquivo, e aí você trabalhou com Excel apontando para um outro diretório da rede, e quando você roda a sua macro, ele está apontando para outro diretório e não acha o arquivo que você quer. Então, procure colocar sempre o caminho completo. Vou dimensionar aqui uma variável onde eu vou guardar o nome do arquivo. Vou montar esse nome todo completo e guardar nessa variável. Vou chamar de arquivo. As, agora o tipo, vai ser o tipo string, que é um tipo para guardar texto. Essa aqui vai ter então o nome completo do arquivo. Caso você mova o seu projeto de local, leve também a pasta de imagens. Do jeito que a gente vai fazer agora, esse projeto vai rodar em qualquer lugar. Eu não vou usar um nome fixo de um diretório qualquer, senão ele só roda lá. Eu vou dizer o seguinte, o arquivo, a variável arquivo, vai receber o seguinte valor. Eu teria que colocar aqui o caminho completo, por exemplo, C, barra, blá, blá, blá. Mas isso é que eu não quero fazer, não quero deixar fixo. Eu vou colocar aqui que o caminho original é a pasta de trabalho que contém a macro. Eu posso usar o objeto Active Workbook, que representa a pasta de trabalho ativa, aquela que está na sua frente, tá? Trabalhando com ela. Ponto Path, que é caminho. Essa propriedade vai trazer, então, todo o caminho até o final, até o último nível do diretório. Mas o melhor mesmo, em vez de usar Active Workbook, é usar This Workbook, esta pasta de trabalho. Pelo seguinte, se você tiver com esse projeto rodando e esse projeto abrir novas pastas de trabalho e elas se tornam ativas, o seu projeto fica rodando lá atrás, em segundo plano. E eu quero o caminho do projeto. Então, Active Workbook se refere à pasta de trabalho ativa, aquela que está na sua frente. This Workbook se refere à pasta que contém a macro, mesmo que ela não seja a pasta ativa. E o que eu quero é isso, o caminho dessa pasta de trabalho. This Workbook.path. O que vai ser feito agora? Essa pasta é onde está salvo esse arquivo neste exato momento, mas eu sei que as imagens estão numa subpasta. Então eu vou concatenar com esse caminho o seguinte, barra invertida, que eu estou acessando o próximo nível de diretório, chamado imagens, que é a pasta onde elas estão salvas, imagens, barra invertida de novo, e agora eu preciso concatenar finalmente com o nome do arquivo.
De onde vem o nome do arquivo? O nome do arquivo vem direto da caixa de listagem. Ela se chama LST veículos. Então, eu vou concatenar aqui com LST veículos. E falta um complemento. Lembre que a tabela de veículos tem o nome, mas o arquivo é esse nome .jpg. Então, além disso, eu vou concatenar com mais um pedacinho de texto. .jpg. Será que ele está montando certo? Antes da gente fazer qualquer coisa com o controle de imagem, vamos dar uma testada aqui se ele montou certo o nome do arquivo. Temporariamente, coloque aqui o comando msgbox e eu quero exibir o conteúdo da variável arquivo. Vamos ver. Rodar macro, rodar o formulário. Vou clicar num nome qualquer aqui e tem que aparecer uma caixinha apontando para o nome completo do arquivo. Por exemplo, esse aqui, Chevrolet S10. Aí, ele abriu essa caixa, dizendo aqui todo o caminho até chegar no nome do arquivo. Aparentemente, está montado certinho. Se por acaso o projeto, bem como os arquivos da pasta imagens, se moverem para um outro local, da rede ou um pendrive, qualquer que seja, a macro vai continuar funcionando, porque ele vai tentar achar as imagens numa subpasta de onde o seu projeto está salvo. Bom, então, de volta ao código, pode apagar esse message box aqui, que ele foi usado só para mostrar o nome montado. Finalmente, eu já posso carregar esse arquivo no controle de imagem. O controle se chama img veículo, ponto, agora propriedade, picture, igual, aí você pensa assim, ou já tem o nome do arquivo, vou fazer isso daqui, igual a arquivo. Só que aqui vai dar um erro, pelo seguinte, arquivo é uma variável do tipo string, texto. Eu tenho lá dentro um texto que representa o caminho completo da imagem. Se eu tentar carregar um texto numa propriedade que espera receber uma imagem, a macro vai interromper, vai dar um erro. Então, esse texto aqui, ele só representa o caminho, mas eu tenho que carregar uma imagem e jogar na propriedade picture. Para isso é que existe uma função chamada load picture. De quem? Daquele texto que representa o arquivo. Agora dá para ser usado. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o texto montado da variável arquivo, carregar a imagem e jogar essa imagem na propriedade picture do objeto img veículo. De volta à planilha, vamos fazer um teste. É sempre bom dar uma salvadinha antes e rodar o formulário. Agora, escolher um veículo. Olha só, apareceu a foto aqui do lado. Vou escolher um outro. Depois que eu já cliquei, esse controle está com foco. Eu posso usar setas agora. Seta para cima, seta para baixo. Agora eu vou vendo veículo por veículo. Está passando por todos lá naquela pasta. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu chego aqui no Volkswagen CrossFox. Agora vou descer para o Volkswagen Gol. Opa, veio uma mensagem de erro aqui. O arquivo não foi localizado. Vou apertar o botão depurar. Ele pintou de amarelo a linha que ele não entendeu. Enquanto a macro está no modo depurar, no passo a passo, eu consigo ver o conteúdo das variáveis. É só levar o ponteiro do mouse em cima, por exemplo, da variável arquivo. Aí ele abre, mostra ali embaixo o que tem lá dentro. Na verdade, ele tentou carregar um arquivo chamado Volkswagen Gol. E na pasta das imagens não tem esse arquivo. Tem Volkswagen CrossFox e Golf, mas o Gol não tem. Então aqui é um caso onde eu tenho um arquivo, um veículo que eu cadastrei na base de dados e não tem a foto ainda, mas eu não vou deixar meu projeto sem rodar porque eu não tenho a foto. Nesse caso, eu vou usar
esta foto que eu já deixei preparada aqui, que eu chamei de ND. Lembrando que tem dentro dela é uma imagem com fundo branco, um ícone de um carrinho desenhado e um texto aqui em cima, imagem não encontrada, e algumas orientações. Então, vai ser o seguinte, toda vez que eu clicar num veículo que não tenha na lista, ele vai, por padrão, pegar essa variável ND. O que aconteceu aqui foi uma condição de erro. Eu vou interromper a macro, apertando o botão redefinir ou stop aqui. Agora eu tenho que analisar o seguinte, aonde aconteceu o erro? O erro aconteceu na hora de tentar carregar um arquivo que não existe. Eu vou usar aqui o tratamento de erro. Eu vou rastrear esse erro e quando acontecer eu quero uma correção automática. Se der um erro no carregamento da imagem, ele vai substituir o que está dentro da variável arquivo por um nome pré-definido. Antes da linha onde acontece o erro, vou usar o início do tratamento de erro. On error, go to. Agora eu vou especificar um rótulo para fazer um desvio. Ou seja, na condição de erro, vá para, vou chamar aqui, por exemplo, de erro. A partir dessa instrução, todas as outras que ele tentar executar, se acontecer qualquer condição de erro, ele vai saltar para esse rótulo chamado erro. Vamos imaginar agora que ele conseguiu carregar com sucesso a imagem aqui. Agora eu vou colocar o rótulo erro. Erro, 2 pontos. Rótulo é sempre assim. Você coloca o nome do rótulo, 2 pontos, não pode ter espaço. E ele fica sempre alinhado com a margem. Agora o que vai ser feito? Agora só um detalhezinho aqui. Se a macro roda normalmente e ele exibe com sucesso a imagem, ele não pode mais entrar aqui. Ele tem que interromper a macro nesse ponto. Então logo depois dessa linha, você pode desligar o tratamento de erro fazendo assim, on error, go to 0. Essa linha é o que faz o desligamento do tratamento de erro. Mas essa macro é muito pequena, muito rápida, nem precisaria. Mas é boa prática. Ligou o tratamento, passou a linha com problema, desliga o tratamento de erro. Quando ele passa por tudo isso de forma normal, conseguiu carregar o veículo, vou fazer a saída da macro. Não é possível usar a instrução end sub em qualquer ponto aqui, sempre no final. Mas você pode usar uma outra que faz saídas em determinados pontos da macro. Exit sub. Essa instrução faz a saída prematura da macro e você pode colocar quantas vezes você quiser. No caso aqui, ele executou normal e faz a saída da macro. Agora vamos imaginar a situação. Deu erro no carregamento do arquivo. Então essa linha não é executada, ele salta para o rótulo erro e agora vamos fazer o tratamento. Quando aconteceu o erro, eu quero mudar o que está dentro da variável arquivo por um arquivo já pré-definido. Então eu vou copiar essa parte aqui de cima, thisworkbook.path, imagens, blá blá blá, até aqui. A diferença é que agora o arquivo já tem um nome pré-definido. Então antes de terminar, ele se chama nd.jpg. Então é assim, o arquivo foi encontrado normal, carregou lá na imagem do veículo. Deu erro, ele salta para o rótulo erro e carrega com outro nome pré-definido na mesma variável arquivo. Só que fazendo assim, ele encontra o end sub e a macro para. Eu não quero que ela pare, eu quero que ela volte e tente carregar a imagem de novo, agora que eu carreguei com outro nome aqui. Logo depois da atribuição ao variável arquivo, usar uma instrução chamada resume. Resume quer dizer prossiga, volte na linha do erro. Então ele carregou aqui a variável arquivo com um novo valor, que existe esse arquivo. Resume, ele volta na linha do erro, que foi essa daqui, e tentou carregar o arquivo chamado nd. E agora ele vai ter sucesso. E depois ele termina normalmente. Vamos fazer o teste agora. De volta aqui à planilha.
Dá uma salvada, cadastrar, vou selecionar um carro. Agora eu vou descer lá no fim da lista, vou lá no CrossFox, tem imagem, mas o Gol não tinha. Clico aqui, opa, olha só. Ele não achou, mas ele trouxe no lugar aquela imagem chamada nd.jpg. E ele encaixou aqui. Aí qualquer outra funciona. Então agora a macro não para mais caso encontre um arquivo que não exista. Ok, fechando aqui. Então você aprendeu nessa aula a trabalhar com controle de imagem. Como orientação, tente colocar as imagens todas com as mesmas dimensões e proporcionais ao controle que foi desenhado no formulário. Assim não tem distorção nenhuma. Para você carregar a imagem, você tem que usar a propriedade Picture do controle e você deve colocar nessa propriedade não um texto que representa o caminho do arquivo, mas o arquivo carregado. Coloque então esse caminho todo dentro de uma função chamada Load Picture, carregar imagem. E aí você consegue exibir. Caso você tente carregar uma imagem que não existe, um pequeno tratamento de erro simplesinho consegue resolver a situação. Então, o vídeo termina por aqui e prossiga com os próximos para você ir adiante no seu projeto. Vejo você lá.